E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? O que eu ia dizer, hein? Esqueci o que eu ia dizer. Sim, da prova. Esqueci, era da prova. Galera, vi que poucas pessoas assistiram o último vídeo, tá? O último vídeo da prova. Vou dar um puxão direito em vocês, porque os vídeos que eu gravo são vídeos extensos, cara, pra dar o máximo possível de informação. Eu tô vendo 10, 15 pessoas assistindo, tá bom? Então, se você estiver assistindo esse vídeo, você pode ou deixar esse vídeo tá público, ou você pode deixar um comentário dizendo assim, eu assisti, ou mandar uma mensagem para mim dizendo que assistiu, tá bom? Eu vou dar um ponto para você se você tiver feito isso. Agora, não seja bobo. Se você tiver feito isso, não vai dizer para os outros que é para fazer, não, porque aí você vai estar dando um ponto de graça para o seu colega que não está fazendo nada. E não é esse o objetivo. O objetivo é incentivar vocês a assistirem os vídeos, a enviarem as tarefas, tá? Beleza? Então, bora lá. Hoje a gente vai começar a falar, pessoal, do capítulo 5, capítulo que fala sobre mudanças de fase, tá bom? Vou explicar o que é isso, que é a mudança de fase. E nessa aula eu vou só explicar, só dar explicações. Na próxima aula eu vou fazer resolução de exercícios, tá? São duas aulas, né? Então essa aula só explicação, na outra aula resolução de exercícios. Então vamos lá, mudanças de fase. O que é uma fase, né, galera? Fase é chamada também de status, de estados, né? E é aquele que a gente já conhece, sólido, líquido e gasoso. Então as matérias, né, a substância, ela pode se apresentar de três maneiras. Maneira sólida, maneira líquida e maneira gasosa. Maneira sólida. Na maneira sólida, que é esse pincel, por exemplo, é uma coisa sólida. Esse apagador é uma coisa sólida. Ele tem um formato definido e um volume definido. O formato desse apagador é este. O volume dele está definido. Não vai mudar. Já na forma líquida, a forma é indefinida e o volume é definido. 1 litro de água, por exemplo, é 1 litro de água em qualquer situação. 1 litro é 1 litro. Beleza? Está definido isso. 1 litro é 1 litro. Isso é o volume. Já a forma, já o formato, não. O formato é diferente. 1 litro de água vai depender do recipiente em que ele se encontra. Se você pegar 1 litro de água e colocar numa bacia, ele vai ter o formato da bacia. Se colocar numa garrafa, vai ter o formato da garrafa. Colocar num balde, vai ficar no formato do balde. Engasguei. A forma de um líquido depende do recipiente. Já o volume não, o volume é definido. 1 litro é 1 litro, independente da situação. Já que a gente vai falando dos gases, a forma é indefinida e o volume também é indefinido. Um gás, ele é um fluido muito volátil, ele tem a facilidade muito grande de se espalhar. Então, a forma e o volume vão depender do tipo de recipiente que ele se encontra. Se ele se encontra nesse recipiente, o formato dele vai ser esse aqui. O volume dele vai ser o volume desse recipiente. Agora, se eu vir aqui e tirar a tampa do recipiente, olha o que vai acontecer. Esse gás que estava aqui dentro, ele vai agora se espalhar por todo o ambiente. E aí vai ficar com o volume desse recipiente e com a forma desse recipiente, do quarto aqui que eu estou gravando as aulas. Beleza? Se eu abrir a porta do quarto, aqui, vai-se embora o gás. Então, os gases ele tem o volume e a forma indefinido, depende do tipo de recipiente. Nos líquidos, a forma é indefinida, mas o volume é definido. E o sólido, tanto a forma como o volume são definidos. Beleza? Isso aqui tem no livrinho de vocês, pessoal. Capítulo 5. Não vou dizer qual é a página para que vocês procurem, mas é logo no comecinho, beleza? Façam uma leitura desse capítulo. Eu vou dar a pausa aqui só para limpar aqui o quadro e fazer algumas anotações e a gente continua com a explicação. Eu estou gravando a aula, galera, eu estou com soluço aqui, toda hora engasgando aqui, beleza? Pronto, galera.
Limpei aqui o quadro e coloquei novas informações, beleza? Então vamos lá. Mudança de fase, né? A gente já viu o que é uma fase, que é o estado em que a matéria pode se encontrar, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, beleza? Agora, existem os processos, que é isso que a gente vai estudar aqui, os processos entre uma fase e outra, porque uma substância, e eu vou usar como referência a água, beleza? A água, porque é mais fácil, todo mundo sabe o que é água, né? É aquela galera que é muito fã de tomar banho, sabe o que é água. Então, uma coisa é uma substância tá na forma líquida, tá na forma sólida e ir para a líquida, ou tá na líquida e vir para a sólida. É diferente o comportamento. Então, eu fiz aqui setas de cores diferentes e setas de cores vermelhas, cores azuis, para ver como é que se comporta, beleza? Então, bora lá. Se uma substância, se a água, eu vou usar água, mas isso vale para qualquer coisa, beleza? Então vamos lá para a água. Sólida. Se do sólido ela for diretamente para o líquido, se uma coisa sólida for diretamente para o líquido, é chamado de fusão. Se no formato sólido ela for diretamente para o gasoso, é chamado de sublimação. Exemplo, forma sólida e ir para o líquido, o gelo derretendo. É um exemplo de uma coisa que está na forma sólida e vai para a líquida. De estar na forma sólida e ir para o gasoso, um exemplo que eu posso dar disso aqui, isso acontece com a água também. Mas é mais fácil de você visualizar, por exemplo, com a naftalina, né? Aqueles remédios, aquela bolinha branca que parece um chiclete que os velhos botam para espantar a barata, né? Você vai em casa de velho, só fede a naftalina, né? Roupa de velho é pura naftalina. Aquela bolinha lá que eles colocam, ela vai se desmanchando aos poucos e vira um gás. Ela está na forma sólida e vira um gás. Isso é o processo de sublimação. A água derretendo é a forma sólida que vira líquido, é o processo de fusão. Beleza? Agora, uma coisa que está na forma líquida e vira gás é o processo de vaporização. Exemplo, a água fervendo. Tranquilo? Está na forma líquida e vira gás, é o processo de vaporização. Beleza, galera? Então, temos aqui essas três situações. Eu fiz as setas vermelhas, ó. Sólido para o líquido é fusão, sólido para o gás, sublimação. Líquido para o gás, vaporização. Fiz as setas vermelhas. Vamos para as azuis. Vamos olhar agora, partindo aqui do gás. Uma coisa que está na forma gasosa e vai para a sólida é chamado de cristalização. Beleza? Uma coisa gasosa que vai para a sólida é chamado de processo de cristalização. Se a coisa estiver na forma gasosa, na fase gasosa, né? O estado dela for gasoso e for para a forma líquida, é chamado de condensação. Isso aqui, ó, gasoso e para a forma líquida, por exemplo, quando tem uma panela, você está lá fazendo um arroz, e aí você tira a tampa desse arroz e olha na parte de cima da tampa, está cheio de gotinhas de água. Era o vapor que subiu, um gás, se condensou e virou água. Beleza? Mesmo jeito quando você pega uma lata de refrigerante, né? Um refrigerante bem geladinho da geladeira e bota ele aqui, de repente ele está todo cheio de gotículas ao redor dele, né? Aí você pensa, mas como é que essa água passou para fora? A água não passou para fora. O que acontece é o gás que estava ali fora condensou, virou líquido por conta da diferença de temperatura. Então quando isso acontece, sai do gás e vai para o líquido, é uma condensação. Alguns livros, pessoal, chamam esse processo aqui de condensação de liquefação. Também tem esse nome aqui, beleza? Mas liquefação também tem essa nomenclatura aqui, tá? Eu prefiro o nome condensação, mas se você ver alguma dessas duas escritas aqui, não está incorreto não. Tranquilo? Então, o gás foi para o sólido, é cristalização. Do gás foi para o líquido, condensação. Do gás e para o sólido, Vinícius, me deu um exemplo. Um bom exemplo disso, galera, são aqueles extintores de incêndios
de gás, né? Tem uns que é um pó, tem uns que é um gás. Então, ele, quando sai daqui de dentro, sai um gás e acaba virando uma coisa sólida. Um outro exemplo é desodorante, né? Desodorante, quando você compra ele logo no começo, lá dentro tem um gás, né? Quando você sai, às vezes sai uma massa, né? Um negócio, um pó, uma coisa sólida. Acontece esse processo. Aquele gás que estava ali dentro, ele cristalizou. Ele saiu da forma gasosa e foi para sólida, beleza? Ele teve uma mudança de fase. E por último, pessoal, forma líquida e para sólida é fácil. Você pega a água, congela, sai do líquido e vai para o sólido. É o processo de solidificação. Para tudo isso aqui acontecer, pessoal, é preciso que exista um tipo de calor específico atuando. Que tipo de calor é esse, professor Vinícius? Caio Abreu está perguntando aí, né? Eu estou ligado aqui que eu estou vendo esse pensamento dele. É o calor latente. O calor latente, galera, é a quantidade de calor que a substância vai trocar durante uma mudança de fase, né? Uma mudança de uma fase para outra. Daqui para cá, daqui para lá, de lá para cá. Quando isso vai acontecendo, ela vai mudando de fase, ela vai trocando de calor. E esse calor aqui, o calor latente, ele é representado pela letrinha L de latente. E a unidade de medida dele é calorias por grama, beleza? Para que isso aconteça, é preciso que haja o calor latente. Nós estudamos anteriormente o calor sensível, que é esse aqui, né? Ó, mCzinho vezes ΔT. Agora a gente vai estudar a quantidade de calor latente, que é M vezes L, onde esse L é o calor latente da substância, beleza? Então isso aqui eu vou falar já já aqui, quando eu der pause, que é exatamente agora que eu vou dar pausa. Vou apagar isso aqui e vou passar para finalizar a explicação, beleza? Então tira um print aí, reproduz de maneira mais devagar se eu estiver falando muito rápido e continuamos com os estudos, tá? Vou só dar uma pausa aqui para limpar aqui o quadro e a gente continua. Pronto, galera. Então agora a gente vai falar sobre o calor latente. Como eu disse a vocês, né? Nós tínhamos o calor sensível, que é aquele que aparece quando há mudança de temperatura. E a gente vai falar agora sobre o calor latente, que é esse que aparece quando há mudança de estado, sem haver mudança de temperatura. Beleza? Então bora lá. Quantidade de calor trocada durante uma mudança de estado pela massa M de uma determinada substância. Que é isso, Vinícius? É o calor latente. Tranquilo? Isso é o calor latente. Então, a substância ela pode trocar calor de duas maneiras. Pode receber ou ceder calor através de um calor sensível, ou pode receber ou ceder calor através do calor latente. Quando é o calor latente, Vinícius, como é que é feito? Isso aqui representa a quantidade de calor, unidade de medida, já sabemos. Calor é o que, galera? Energia. Então é medida em joule ou calorias, tá bom? Joule ou caloria. Massa, a gente já sabe o que é. Massa, medida em gramas. Em algumas situações aparece quilograma. E o L é o calor latente, né? Acabou de ver aqui. Calor latente. Unidade de medida, acabei de falar para vocês ali, né? É o caloria por grama, né? Isso aqui é caloria, isso aqui é grama. Caloria por grama. Essa aqui, galera, ela é utilizada assim, quase que em sua totalidade. Mas pode acontecer variações. Pode ser joule por grama, pode ser caloria por quilo, pode ser joule por quilo. Né? Grama, pode ser grama ou quilo. Caloria, pode ser caloria ou joule. Então,
essa é a mais usada. Vou colocar aqui a marcar a mais usada. Aqui é grama e aqui é caloria. Mas se aparecer uma dessas duas variações aí, não estranhe não, tá bom? Isso aqui é a quantidade de calor trocada durante uma mudança de fase. Ela é dada por essa expressão aqui, tá? E aí, durante a mudança de fase, a substância ela vai, em alguns momentos, ter calor sensível, em alguns momentos ter calor latente. Imagine que uma substância se encontra no estado gasoso. E aí você congela essa substância, ela sai do gasoso e vira sólido. Depois você ferve esse sólido, né? Esquenta esse sólido até ele virar um líquido. Então ele estava gasoso, virou sólido, depois do sólido virou líquido e continuar esquentando, ele vai do líquido virar um vapor. Imagina uma pedra de gelo. Peguei uma pedra de gelo e coloquei aqui, ó, pá. Aí comecei a esquentar esse gelo. O gelo vai virar líquido e depois de líquido ele vai virar um gás. Beleza, galera? Então, durante esse procedimento ela mudou sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então a gente tem como construir um gráfico, construir uma curva que mostre o aquecimento dessa substância. Do mesmo jeito que eu posso ter um gás, que eu resfrie esse gás, ele vira líquido, e eu resfrio mais ainda esse líquido, ele vira um sólido. Aí eu tenho uma curva de resfriamento, beleza? Vou apagar aqui, é a última vez, eu prometo que eu vou dar pausa para limpar aqui o quadro e falar sobre a curva de aquecimento e a curva de resfriamento, beleza? Então aproveita, dá uma pausa agora para anotar essas informações, porque quando eu voltar aqui com a gravação, já vai passar direto para outro assunto. Tranquilo, galera? Vai lá, a hora é agora. Pronto, galera. Voltei. Agora a gente vai falar sobre a curva de aquecimento da água e, para finalizar, eu vou falar sobre a curva de resfriamento da água, tá? Curva de aquecimento da água. O que é isso, gente? Você imagina que você tem uma água, né? E essa água é a substância, galera. A gente tem a mania de falar assim, ó, água e pensar que água é líquido e gelo não é água. Gelo é água, líquido é água e vapor também é água. Tudo isso é água. Água no formato sólido, água congelada, né? Depois ela pode estar no formato líquido e depois no formato gasoso. Então, galera, vamos lá. Analisando aqui o gráfico. Aqui eu tenho a água a 20 graus. Água a 20 graus, não, desculpa, a menos 20 graus. A água, quando está a menos 20 graus, ela está na forma sólida. A água a 0 grau também está na forma sólida. Beleza? Entre 0 e 100, essa água está na forma líquida. E acima de 100, a água está na forma de vapor. Ela já evaporou. Só que tem uns instantezinhos aqui, ó, que é justamente na transição do 0 para o 1, que ela se encontra ali numa mudançazinha entre sólido e líquido. Do mesmo jeito aqui, da mudançazinha do 99 para o 100, tem um momento em que ela está saindo do líquido e virando vapor, beleza? Então, vamos analisar o que acontece em cada uma dessas situações aqui durante essa mudança da água que está congelada a menos 20, ela vai subindo a menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0. Aí passa 1, 2, 3, até o 100. Aí depois do 100, ela evapora. Beleza? Então vamos lá analisar o que acontece em cada uma dessas situações, certo? No ponto A, no ponto B, C, D e E. Beleza? No ponto A, galera, a gente vai ter ali, ó, do A para cima, nessa reta aqui, né? Não é no ponto, né? É nessa reta aqui, no segmento A, a gente tem o aquecimento, escrever aqui, ó, aquecimento do gelo, tranquilo? Então, nesse segmento aqui A, a gente tem o aquecimento do gelo, beleza? A partir do A, quando chega aqui nesse trecho aqui representado por B, a gente vai ter a fusão do gelo. Fusão do gelo. Lembrando que a fusão é quando sai do estado sólido para o líquido, né? Sai do sólido para o líquido. Então o gelo se fundiu. A partir daí a gente tem o ponto C.
o aquecimento da água líquida, né? Eu vou botar só assim, ó. Aquecimento do líquido. Vou colocar aqui só LIQ. Aquecimento do líquido a partir do ponto C. É o líquido que está sendo aquecido. Quando chegou bem aqui, o que vai acontecer? É o trecho D. O líquido ele vai subindo, 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 subindo. Chegou em 100 graus, o que vai acontecer? Ele vai evaporar. Então a gente vai ter a vaporização do líquido. Ponto D aqui, ó, nesse trecho aqui representado por D, a gente tem a vaporização do líquido. Tranquilo? E a partir daí, no ponto E, ele já é vapor, e a partir daqui só vai ser um vapor mais quente, né? A gente vai ter o aquecimento do... Opa, esse ficou um... Tá aqui embaixo. Aquecimento do vapor. Então, ó, aqui é o gelo sendo aquecido, aqui é o gelo se fundindo, ou seja, virando água, aqui é a água sendo aquecida, aqui é a vaporização do líquido, o líquido deixa de ser líquido e vira agora vapor, e aqui é o vapor sendo aquecido. Perceba que em algumas situações aí, a gente tem a presença do calor latente, e em outras situações a gente tem a presença do calor sensível, tá certo? Eu vou colocar aqui o Czinho aqui, eu vou colocar aqui, daqui para cá, ó, houve um aumento de temperatura sem mudança de estado. Então aqui, ó, é o calor sensível. Daqui para cá, houve uma mudança de estado sem mudança de temperatura. Então aqui, ó, é o calor latente. Aqui, mais uma vez, saiu de 0 até 100, mudou de temperatura sem mudar de estado, então é o calor sensível. Quando chega bem aqui, ó, muda de estado sem mudar de temperatura, né? É justamente aqui, ó, a vaporização do líquido. Quando acontece aí, a vaporização, eu tenho a presença do calor latente. E aqui no item E, houve um aquecimento do vapor. Então é o calor sensível. Perceba, ó, que onde aconteceu aquecimento, no A, no C e no E, foi a presença do calor sensível. A, C e E. E onde aconteceu as mudanças de fase, como a fusão e a vaporização, teve a presença do calor latente. Beleza, galera? Essa é a curva de aquecimento da água. Vou fazer outra explicação agora para falar sobre a curva de resfriamento da água. Tranquilo? Que é do mesmo jeito. Aí faça essa explicação e encerra essa aula. Aí o que você vai fazer? Assistir a aula, ler o capítulo para entender a teoria e aí ir para a próxima aula, porque na próxima, estou olhando ali porque o computador está descarregando. Na próxima aula você vai ver eu resolvendo exercícios, beleza? Então vou dar pausa aqui só para limpar e falar sobre a curva de resfriamento da água. Show? Pronto, galera? Agora sim a gente finaliza. Vamos lá. Para finalizar, galera, veja que até agora a gente não fez praticamente nenhuma conta. Né? A física é um monte de conta. Não, cara, a física não é conta. As contas que se faz em física é só matemática básica, é só besteira. Não tem nada de matemática sofisticada. Eu falo com propriedade, sou professor de matemática e sou professor de física também há mais de 10 anos, 11 anos como professor de matemática e, sei lá, acho que 13 anos como professor de física, nem lembro. Faz muito tempo, vou dizer exatamente quando é não, mas faz tempo, senão vocês vão pensar que eu sou velho. Mas, até agora, galera, só definição, só parte teórica, beleza? Então, bora lá. Alexia, presta atenção aqui, que eu sei que a Alexia é uma que sempre está assistindo às aulas. A Júlia também, tô ligado. Então, bora lá. William mais ou menos, né? Vamos lá, galera. Curva de resfriamento da água. Agora vamos ver como é que é a situação em que eu tenho
vapor de água, né? Porque a 100 graus a água evapora, então a 110 eu tenho um vapor de água. Eu vou resfriar esse vapor de água. Ele vai resfriar de 110, ou qualquer outro valor acima, até 100. Quando chegar aqui em 100, esse vapor de água ele vai passar para líquido, que é líquido. E aí ele vai continuar sendo resfriado. Vou resfriar esse líquido, resfriar, até que esse líquido chegue aqui, ó, em 0 grau. Quando esse líquido chegar em 0 graus, galera, ele vai ser sólido. Deixou de líquido, deixou de ser líquido, virou sólido. E aí vai ficar sólido um pouquinho e depois vai ficar cada vez mais sólido, só que um sólido mais rígido, né? Aqui qualquer temperatura de 0, ele continua sendo sólido, só que um sólido mais rígido. É um sólido, um gelo mais duro, digamos assim, beleza? Então vamos ver o que acontece. Do A para o B, né? Nesse trecho aqui, aconteceu o quê? Aconteceu um resfriamento. Pincel tá vermelho, é isso. Aconteceu, pessoal, um resfriamento do vapor. Tranquilo? O vapor que estava a 110, ele foi resfriado até 100. Certo? Ó, vapor que estava em 110 foi resfriado até 100. Quando chega em 100, nesse trechozinho aqui, houve uma condensação, né? Quando o vapor vira líquido, é a condensação. Condensação do vapor. Ele deixou o vapor aqui, ficou um pouco espremido, galera. Tá assim, ó. Condensação do vapor. Tranquilo? Ele se condensou, deixou de ser vapor e agora vai virar água. Daqui pra cá é água, veja que eu falei, me confundi. Líquido, né? Tudo aqui é água, virou líquido. Daqui pra cá, tudo é líquido. Só que é um líquido que vai ficando cada vez mais frio. Você está resfriando a água. 99, 98, 90, 85, 50, 40, 20, 10, 0. Então você está resfriando a água. Então houve um resfriamento do líquido, né? Da água não, do líquido. Resfriamento do líquido. Escreve ali. Resfriamento do líquido, do C. Quando chega no ponto D, ele deixou de ser líquido e virou gelo. Aconteceu, saiu do líquido para o gelo. Aconteceu o quê? Isso mesmo. Solidificação. Certo? Solidificação do... Vou botar aqui embaixo, ó, do líquido. E aí, por último, galera. Por último, o E, né? O que está acontecendo aqui no E? Daqui para cá, tudo é gelo. Só que você está deixando um gelo mais frio. Então está acontecendo um resfriamento do gelo. Você está deixando o gelo cada vez mais gelado, cada vez mais rígido. Beleza? Do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior, pessoal, vamos analisar os tipos de calor que foram envolvidos aqui, né? Que nós temos agora calor sensível, que é quando existe uma mudança de temperatura sem mudança de estado. E existe o calor latente, que é quando tem uma mudança de estado sem mudança de temperatura. Então vamos lá. Daqui para cá tem mudança de temperatura? Tem. Então é o calor sensível. Daqui para cá tem mudança de temperatura? Tem não, ó. 100 e 100. Então é o calor latente. Daqui para cá, no trecho C, tem mudança de temperatura. Então é o calor sensível. No trecho D, não tem mudança de temperatura, né? Aqui, ó. Então aqui no D, ó, vou escrever bem aqui, é o calor latente. E no trecho E, só tem mudança de temperatura, né? Mas o estado aqui é o mesmo. Aqui embaixo, ó, é gelo. Beleza? Aqui embaixo é gelo. A letra feia da peste. Aqui embaixo é gelo.
gelo a 0 grau, gelo a -5, gelo a -6, -10, -20, tudo é gelo. Então, tá mantendo o mesmo estado e mudando apenas a temperatura. Quando isso acontece, é o calor sensível que está envolvido. Beleza, galera? Então, é isso. Valeu. Vou finalizando essa aula por aqui. Tá bom? Tirem um print aí, façam as anotações necessárias. Olhem o capítulo 5, tá? Vamos dar uma estudada, a gente vai dar uma subida aqui no nível. E a próxima aula, que está aqui na plataforma também, é resolução de exercícios, tá? Vou fazer alguns exercícios envolvendo isso. Então, para a prova é só isso aqui. Só basicamente, galera, parte teórica, né? A gente vai ver algumas contas aí, mas não é nada de novo, nada que vocês não tenham tido contato ainda. Tá bom? Então, valeu, até a próxima aula. É nóis, tchau!